Olá pessoal, vamos continuar aqui nossas aulas. Hoje vou dar continuidade aí à aula do dia 8 de outubro, tá? Quinta-feira, tá? A gente vai continuar aí fazendo, né, exercício sobre propriedade de uma substância pura, tá? Em relação ao item 2.5, propriedades termodinâmicas. Vamos fazer 7 exercícios, mais alguns que eu coloquei aqui também, tá? E a gente vai hoje calcular, mexer um pouco aí nas tabelas termodinâmicas, tá? Eu vou até abrir aqui esqueci de abrir aqui o diagrama de Molière. Vou abrir ele aqui para a gente poder usar ele também, tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Eu prometi que 7 exercícios, mais exercícios também, além desses 7 exercícios para calcular as propriedades termodinâmicas, né? Usando as tabelas, tá? Então a tabela que eu vou usar, tá? Essa tabela aqui que eu passei para vocês já em PDF, tá? Então para a prova do livro aí, Princípios da Termodinâmica para a Engenharia, eu fico devendo, não me lembro qual a versão desse livro aqui, tá? Então eu tenho essa tabela colorida também, eu tenho que achar ela, né? Mas essa aqui vai. Então a gente vai começar, repito, então a aula dia 8 de outubro, quinta-feira, 8 de outubro de 2020, tá? Então a gente vai trabalhar com a água, tá? Basicamente. Tá, mas o processo de cálculo das propriedades termodinâmicas, né, com outros fluidos, né, é feito também da mesma forma, tá, que a gente vai explicar aqui hoje aqui. Então a gente fez os cálculos das propriedades termodinâmicas, né, usando aquelas fórmulas, né, que a gente havia apresentado nas últimas aulas, né. Então deixa eu mostrar aqui para vocês onde que está esse arquivo aqui. Tem a ver com tabelas. Tá, acho que está aqui. Estou abrindo o arquivo. Então eu tinha passado, né, feito minhas aulas aí baseado nesse texto em inglês, né? A gente mostrou aqui para vocês o que acontece, né, quando eu vou fornecendo energia, o que acontece com o meu fluido quando eu vou fornecendo energia eu mesmo, né? E a gente apresentou diversas fórmulas para calcular essas propriedades, as propriedades de entalpia, né, de entropia. Deixa eu adiantar aqui que o arquivo fica, a gente está gravando e assistindo ao mesmo tempo, o arquivo fica, o computador fica pesado, né? Então aqui a gente viu o cálculo do título, né, do vapor, né, como que a gente calcula também o calor sensível para o meu fluido, o calor que ele absorve durante quando eu forneço energia para ele, né, o calor em joule por quilo, né, o calor específico, né, calor latente de vaporização, a entalpia, aqui a entalpia, que é a energia necessária para o meu fluido mudar ou, né, mudar de fase ou ser aquecido, né, seja ele na fase líquida ou na fase vapor, tá? Então aqui a gente mostrou como se calcula, né, os valores de entalpia na região de vapor úmido, na região de vapor seco, né? A gente mostrou também aqui que a gente pode aproximar o cálculo do volume específico, que é o inverso da massa específica, né? Considerando que o meu fluido é um gás perfeito, né? De acordo aqui com a lei de Charlie. Aqui a gente mostrou como que a gente pode calcular, por exemplo, a entalpia, né, do meu fluido, por exemplo, na região de vapor superaquecido, usando a definição de calor específico, né? Aqui o calor específico, deixa eu ver onde é que está a fórmula aqui. O calor específico é a variação da entalpia pela variação da temperatura, né? Aqui, a fórmula está aqui, né? Tá? A gente também mostrou uma fórmula. Deixa eu adiantar. Ih, agora tem as tabelas, vai demorar para mim passar elas aqui. Deixa eu ir adiantando aqui. O micro fica lento porque a gente está, né, o arquivo é pesado e ao mesmo tempo está gravando o vídeo em alta definição, né? Então o computador ele fica
pesado, fica lento. Passando aqui as páginas. A gente mostrou essas tabelas também, né? E eu vou mostrar também, essas tabelas é desse livro, então eu vou mostrar aqui como que a gente vai calcular as propriedades termodinâmicas usando essa tabela do livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia, né? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Agora sim, acabou. Então aqui a gente mostrou, né, como que a gente calcula. Deixa eu ver aqui. A entropia, né? A gente pode calcular, né, as propriedades, né, como eu estava falando aí, né, as propriedades através das tabelas, e a gente pode, né, trabalhar, calcular essas propriedades também usando as fórmulas que foram deduzidas aqui, né, como a gente fez na aula passada. Então aqui eu tenho, por exemplo, né, como que eu posso calcular a entropia, né, na região, por exemplo, né, de líquido, né, tá? Onde o meu CW é o meu calor específico da água, por exemplo, se o meu fluido for água, a gente pode adotar 4,18 kJ por quilo Kelvin, né? Então aqui é a entropia da água. Então a gente pode calcular a entropia da água ou por essa forma, como a gente viu nas aulas passadas, ou a gente vai fazer hoje calculando a entropia usando as tabelas termodinâmicas, ou também através do programa, né? Aqui o valor da entropia durante a evaporização, né? Então se eu aquecer, né, minha água, né, de líquido saturado, que é título igual a zero, até um título igual a meio, 0,5, né? Então, para meu fluido mudar, né, de líquido saturado para título igual a zero até título igual a 0,5, o aumento da entropia é dado por essa expressão aqui, né? Onde a temperatura aqui é a minha temperatura, né, de saturação, né, em Kelvin, tá? Aqui é a entropia, né, do vapor úmido, tá? Então essa entropia na região líquida, né, dado por essa expressão, e aqui a entropia, como a gente viu aqui, né, durante a evaporização, né? Então aqui eu estou falando da entropia, e depois aqui embaixo a gente viu, né, como que a gente pode calcular nessa fórmula aqui, né, a entropia quando o meu fluido está como um vapor superaquecido, né? Então eu tenho a parcela da entropia, né, de vapor superaquecido, né? E essa parcela aqui é da região de líquido mais da região bifásica, né? Então aqui ele está considerando que o meu título x é igual a 1, né? Tá? E aqui é o valor da entropia que eu tenho do meu fluido lá na região, né, de vapor superaquecido. Então se eu tiver, por exemplo, uma temperatura, eu quero saber o valor da entropia para uma temperatura de vamos supor 380 graus Celsius, né? Então aqui eu vou substituir esse valor em Kelvin, né? E aqui eu vou usar embaixo o valor da minha temperatura de saturação para aquela dada pressão que ele está sendo aquecido, né? Tá? A gente viu que o trabalho externo de evaporização, a gente apresentou ele também, né? O calor latente interno, tá? E por aí vai. Então aqui a gente depois apresentou nesse item aqui que eu chamei aqui de página 35 ou a página 216 dessa referência, né? A gente apresentou aí, né, como se comporta meu fluido de acordo com os diagramas, tá? Então aqui o diagrama temperatura versus entropia, né? Aqui novamente aqui eu tenho, né, falando das linhas, né, de pressão constante, o ponto crítico, né? Aqui as minhas linhas isotérmicas, tá? No diagrama temperatura versus entropia, tá? Aqui, né, a gente comentou, né, no diagrama temperatura
versus entropia, né, para um processo que a entropia não varia, né, tá, que é um processo não real, é um processo ideal, né. Nesse caso aqui eu vou ter que o meu processo é um processo que não troca calor com o meio externo, o processo adiabático, né, quando a entropia, a variação da entropia é nula, nesse caso aqui, né. Então eu estou falando aqui da reta AB, né, reta vertical AB. Aqui a gente apresentou o diagrama de Mollier, que é esse diagrama aqui, né, que eu estou com ele aqui. É o diagrama, né, entalpia pela entropia, né. Aqui onde eu estou passando o mouse aqui, né, eu tenho a região de vapor saturado seco, ou seja, eu tenho a região onde meu título é igual a 1, onde eu estou passando aqui o mouse. Tá? Aqui a região, a gente viu a região de líquido mais vapor, aqui a região, né, região de vapor superaquecido, tá, do meu fluido. Esse diagrama é um zoom, né, que vocês podem observar aqui que eu não tenho minhas propriedades da entropia específica abaixo de 5,5, né, e nem da minha entalpia específica abaixo de 1700 kJ por quilo, né. Tá? Então a gente mostrou o que o diagrama de Mollier apresenta, né. Então eu posso utilizar aquelas fórmulas, o diagrama de Mollier, né, e as minhas tabelas termodinâmicas, né, além, né, do programinha aí um dos programinhas que eu adotei aí também para a gente poder trabalhar aí calcular as propriedades usando o programa, tá? Então vamos aqui, deixa eu fechar, deixa eu ver se eu vou precisar disso aqui para depois procurar de novo, tá? Eu acredito que não, vou fechar para não ficar muito lento o micro. Então vamos fazer alguns exercícios, né, sobre propriedades termodinâmicas, tá? Então o objetivo aqui é calcular, né, usando as fórmulas, né, e as tabelas e também os programas, né, tá, ok? Então vamos lá, o primeiro aqui, qual o volume específico do vapor formado quando a água entra em ebulição a pressão atmosférica normal, né? Então quando a água entra em ebulição, no diagrama temperatura versus volume, né, eu estou aqui em cima dessa linha que eu estou aqui passando a mãozinha do mouse aqui, né, onde eu tenho meu título igual a 1, tá? Então aqui ele está pedindo no exercício, né, a pressão atmosférica seria a pressão ao nível do mar, a gente vai considerar, né? Então a pressão ao nível do mar eu tenho a pressão atmosférica é em torno de 101,35 kPa, tá? E se eu transformar isso aqui vai ter que dar aquele 1 atm lá, né, ao nível do mar. Então aqui em Itabira, né, essa pressão é menor, né, tá? Então a pressão que a gente está submetido aqui vai dar em torno, a gente calcula isso no laboratório, vai dar em torno de 97 kPa, né, vai dar um pouco menor, tá? Então acredito que sim, acho que é 97. Então ele está pedindo aqui o volume específico para título 1. Então esses e os próximos exercícios devem ser resolvidos com auxílio de uma tabela de propriedades da água, tá? Então ele falou que o fluido nosso é água. Claro que se você tiver acesso a um programa de computador, é melhor ainda, tá? Então na prova, prestar atenção assim, se eu pedir para usar as tabelas termodinâmicas, a gente vai usar essas tabelas aqui do livro, né, como eu falei, princípios da termodinâmica para a engenharia.pdf, que é o PDF que eu já enviei para vocês aí, tá? Então na prova a gente vai adotar, não use outras tabelas, tá? Para não dar problema de diferença de resultados, como eu já comentei. Às vezes um valor que eu tenho aqui não tem na outra tabela, ou às vezes o valor que não tem aqui na outra tabela tem. Então lá usando outra tabela você não vai precisar interpolar. Aqui eu fiz o gabarito da prova fazendo interpolação e não vai bater, né, tá? Então no caso, se é para usar a tabela, não é para usar o programa computacional, ele pode ser usado para simples conferência, né, tá? A pressão atmosférica normal é igual a 101,35 kPa, né, que em bar é equivalente a 1,0135 bar, né, ou em megapascal é 0,10135, tá? Lembrando que 1 kPa é igual a 0,01 bar, que corresponde à temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. Então se a gente for lá na tabela, né,
ou eu posso ir na tabela, tá, de pressão. Não sei se ela se eu vou encontrar, né, esse valor exato esse valor quebrado da pressão, mas se eu for vir aqui na tabela de temperatura para água, né, então na tabela 2, propriedade de água saturada, tá, se eu entrar aqui procurar por 100 graus Celsius, tá, eu vou ter aqui que a minha pressão 1,014, né, bar, né, então é próximo 1,0, né, vai dar a pressão de saturação 10,14 aqui, né, então aqui é 10, aqui está próximo, né. Isso é porque a água, na verdade, ela evapora, né, não exatamente em 100, mas 99,69. Então, pelo programinha, se a gente for calcular aqui, né, se a gente pegar, colocar essa pressão, vamos ver o que ele vai, eu vou colocar aqui propriedades de saturação, tá, e vou entrar buscar essa propriedade de saturação, né, entrando com a pressão, tá, em megapascal, tá, então deixa eu cá para cá. Então a pressão a nível do mar megapascal é 0,10135, né? Então a temperatura que ele arredondou para 100. Mas se a gente procurar na tabela, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui na tabela de pressão, tá? Então vocês podem observar aqui, né, onde eu estou passando o mouse, né, para pressão de 1 bar, né, ele dá 99,63. Então na pressão de, deixa eu voltar aqui na pressão de 1,013, né, então é 0,13 bar, então 1,013 bar, ele vai arredondar praticamente para 100 graus Celsius, né. Então a gente está quase que 100 graus Celsius aqui. Então teria que fazer uma interpolação, apesar que aqui na interpolação vai inserir um erro aqui, né, tá? Mas na verdade a gente de outros livros a gente consegue esse valor aí, seria 99,69 a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. Então nessa tabela temos duas, às vezes 3 colunas embaixo do nome volume específico, tá? Então isso que ele está falando aqui, né? Geralmente tem 3 colunas aqui. Aqui nesse caso tem 2 colunas. Então aqui eu tenho a coluna de líquido, o volume específico para líquido saturado, né, que é a linha, né, deixa eu voltar aqui, ó. Eu estou em cima dessa linha aqui quando eu estou passando o mouse, tá? Aqui eu tenho líquido saturado, e aqui eu tenho um volume específico para vapor saturado seco, que é para título igual a 1. Então é que ele chama de VG, G de gato, né? Então eu estou em cima dessa linha aqui. Então nesse caso esse gabarito aqui ele usa um outro livro, né? Então ele fala que temos 2 ou 3 colunas embaixo do nome volume específico, tá? Como a região de mistura é caracterizada pelo equilíbrio entre líquido saturado e vapor saturado seco com proporções variáveis, mas na faixa entre 0, ou seja, em 0 eu não tenho nenhum vapor, né? Se for em 1 eu só tenho vapor, ou em qualquer ponto do meio o volume específico do líquido saturado sempre vai ser esse valor aqui, para aquela dada pressão e temperatura de saturação, né? E o volume específico do vapor saturado seco sempre vai ser esse valor aqui. Então esses dois valores, então seriam esses aqui, né? Eu estou na tabela de pressão, tá? Então seriam mais ou menos esses dois valores aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Então esse valor aqui eu tenho que multiplicar, tomar cuidado que eu tenho que multiplicar ele, né? Eu já falei, por 10 a menos 3. Então é 1,0432 vezes 10 a menos 3. E aqui não. Aqui é 1,694 metro cúbico por quilo, tá? Então são esses dois valores aqui. Se a gente dividir esse valor por esse, ele fala aqui que vai ter, ele fala aqui que corresponde uma variação de volume da ordem de 1.600 vezes, né? Então se eu dividir o volume específico para título igual a 1 sobre o volume específico para título igual a 0, né, ele fala que a variação de volume é 1.600 vezes maior, tá? Então eu repeti aqui, né, eu notei que o volume específico para título igual a 0 e título igual a 1, né, para esse casal aqui, né, de pressão a nível do mar, que seria esse valor, e na sua temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, né.
Como estamos no início do nosso estudo sobre as características de substâncias que nas condições industriais mudam de fase, é bom nos afastarmos da noção que a modelagem de gás perfeito dá sempre ótimos resultados. Então vamos verificar isso. O que ele está fazendo aqui? Né, eu comentei com vocês lá atrás, né, que quando eu faço, se eu pegar minha equação de estado para gás perfeito, né, e isolar ele, eu vou ter aqui uma relação da pressão, aqui é o volume específico, tá, dividido pela constante do gás, vezes a temperatura em Kelvin, pressão absoluta e temperatura em Kelvin. Quando eu tenho essa divisão próxima de 1, eu posso considerar que o meu fluido é um gás ideal ou gás perfeito. Quando ela se distancia de 1, eu não posso considerar que o meu gás é perfeito, então eu não posso utilizar essa equação de estado aqui. Eu tenho que utilizar aquelas equações lá de Van der Waals, né, Redlich, para considerar que o meu gás é um fluido real e não ideal. Né? Então ele faz o cálculo aqui, que ele mostra aqui, né, essa relação, fazendo os cálculos, depois vocês podem conferir aí, tá? Então aqui vocês vão colocar aqui a pressão em Pascal, aqui o volume específico, a constante, né, da água, tem que procurar nas tabelas, tá? Vezes a temperatura, né, que eu tenho aqui, que seria 100 graus Celsius, passa ela para Kelvin, aí vocês podem fazer esse cálculo aí. Então se eu tiver no estado, né, de líquido saturado ou título igual a zero, essa relação tem esse valor aqui, que é bem distante de 1. Então, para líquido saturado, evidentemente, ele está distante de ser um gás. Já considerando, quando eu tiver a minha água nessa condição de temperatura submetida a essa pressão, né, ao nível do mar, né, quando eu tiver ele como vapor saturado seco, ou seja, igual a título igual a 1, se eu fizer esse cálculo aqui, eu tenho que a minha relação é 0,98, quase próximo de 1, então eu posso, eu vou ter um desvio, né, mas eu posso já considerar, né, que o meu gás aqui, na hora que ele acabou de se transformar em vapor saturado seco, já é próximo de um gás perfeito. Então, para mim calcular as grandezas, por exemplo, de pressão, temperatura, volume, eu posso utilizar aqui a minha equação de estado de gás perfeito, tá? É claro que para um gás perfeito a relação deve ser igual à unidade, então tem que dar próximo de 1, como aqui embaixo para o vapor saturado deu. E num dos casos aqui discutidos ela se verifica, né? No caso aqui ela tem um desvio, né? Ela não é igual a 1, bem próximo de 1, ela deu 0,98. Então se eu calcular as minhas propriedades, tá? Por exemplo, meu vapor saturado seco da água, tá? A pressão nível do mar, né, submetida a pressão de 101,35 kPa, pressão atmosférica, né. Se eu calcular minhas propriedades usando a equação de gás perfeito, eu vou ter um valor. Se eu utilizar as tabelas que tem os valores reais, né, eu posso calcular meu desvio e verificar o quanto um se distancia do outro, tá? Vamos aqui para o segundo exercício. Ele pergunta assim, qual o volume específico, né, em metro cúbico por quilo, de uma mistura de água líquida e vapor a 50 graus Celsius, se o título for de 45%. Então, lembrando, né, ele deu aqui a minha temperatura, né, se eu estou na região de líquidos mais vapor, eu falo que essa temperatura é a minha temperatura de saturação, tá? E ele dá a temperatura de saturação e o título, né? E pede para calcular o volume específico, né? Lembrando que o título, né, é a relação da massa de vapor pela massa de líquido mais a massa de vapor, tá? Não é relação de volumes, tá? Eu posso trabalhar com relação de volumes desde que eu substituo aqui, né, o que é massa em relação ao volume, tá? Vocês lembram qual que é a relação de massa e volume? Né? Eu deixo para vocês aí, né, pensarem aí, tá? Já falei dessa formulazinha. Então precisamos de duas propriedades, né, para definirmos o estado termodinâmico, tá? Como vimos. No caso, as duas propriedades são a temperatura e o título, né? Essas duas informações definem unicamente a condição termodinâmica, tá? Então eu preciso de duas propriedades para me definir o estado. Consultando a tabela de vapor da água saturada, tá? Encontramos que a 50 graus Celsius, né, o valor específico do líquido tem esse valor aqui, e o volume específico do vapor saturado seco tem esse valor 12,032. Então eu vou lá na tabela, né, de vapor saturado, de água saturada, então eu vou ver lá 50 graus Celsius. Provavelmente eu não vou
precisar fazer interpolação, tá? Então meu fluido é água, tá? Então eu estou aqui na tabela para água saturada, tabela de temperatura. Então a entrada é temperatura. Então eu vou aqui para temperatura de 50 graus Celsius, tá? Então ele está pedindo o volume específico, né? Tá? Então eu vou precisar, para essa temperatura de 50 graus Celsius, eu vou tirar o meu volume específico, né? Para título igual a 0, onde eu estou passando o mouse aqui, e o meu volume para título igual a 1. Então a minha fórmula para calcular o volume específico na região de líquido mais vapor, que ele falou aqui que eu tenho uma mistura de água líquida e vapor, né? É dada por essa expressão aqui, né? Então eu tenho o volume específico para título igual a 0 vezes 1 menos x, que é o x é o título, mais o volume específico para título igual a 1 vezes o título. Então, se eu tenho o título igual a 1, se eu substituir o título igual a 1 aqui, essa parcela aqui some, eu tenho só que meu volume específico no fluido é igual ao meu volume específico para título igual a 1. Se eu colocar aqui, substituir nessa tabela, nessa fórmula, fazer título igual a 0, ou seja, x igual a 0, né? Essa parcela aqui some, né? E fica, eu tenho que meu volume específico é igual ao meu próprio volume específico VL, que é o volume para título igual a 0. Então tá, essa forma tá ok, de acordo, tá correta, tá? Então para temperatura de 50 graus Celsius, se a gente for usar as tabelas, tá? Então ficarem atentos aos enunciados do problema, não usar o programa computacional. Eu vou entrar aqui na tabela de temperatura, tá? É a tabela A2, página 688 para 50 graus. Eu vou tirar aqui o meu volume específico para título igual a 0, que é esse valor aqui vezes 10 a menos 3, e o volume específico para título igual a 1, tá? Que é 12,032, tá? Então ele a resolução aqui do problema bate, tá? Ok, tá? Ele pode ter tirado aqui de alguma tabela que ele interpolou, mas geralmente ele tira valores exatos de ou um programa, usando um programa computacional, e fazendo a substituição, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou chegar no valor de 5,415, tá? Ok? Então, se eu entrar no programa computacional, tá? Só para a gente, já está aqui aberto, né? Então eu vou entrar para fluido água, vou calcular aqui propriedades gerais, vou clicar aqui, vocês viram que eu cliquei aqui, vou calcular, tá? Então eu vou colocar minha temperatura, eu tenho temperatura e título, então eu vou clicar aqui em 4, tá? A temperatura é 50 graus Celsius e o título é 45, então aqui é 0, qualidade 0,45, dá ok. Então, né, deixa eu limpar aqui para ficar mais claro. Ok, vamos lá então, TX lá. Então ele vai me calcular, né? Ele falou aqui que para essa temperatura de 50 graus Celsius, a minha pressão de saturação é 0,01235 megapascal, né? E o meu volume específico dado, né, o volume exato dado pelo programa computacional, que o programa computacional dá é 5,415, né? Que foi o mesmo que utilizado. Então isso, né, teria que acontecer porque eu peguei, né, o VL e o VG, né, das tabelas termodinâmicas que tem os valores experimentais, né, tá? Então não tem nenhum erro aqui. Então assim obtemos que o volume específico da mistura vale 5,4. Se eu inverter isso aqui, esse valor, fazer 1 sobre 5,415, eu tenho o valor da massa específica da água nesse estado, tá? A temperatura de 50 graus Celsius com título de 45%, ou 0,45, tá? Vamos aqui para fazer mais um exercício aqui. Qual o volume específico da água, tá? A 2 megapascal e temperatura de 400 graus Celsius? Então aqui, pessoal, primeira coisa, né, eu vou verificar quando eu vou entrar nas tabelas termodinâmicas, tá? Eu vou passar, né, essa pressão aqui para, né, eu passo essa pressão de megapascal para bar, tá? Então eu vou pegar aqui, né, ele vai passar aqui, deixa eu ver se ele passa para
Não passa, então eu vou passar aqui. Então vou usar aqui o programinha que eu passei para vocês. Ver onde é que está aqui. Então eu vou entrar aqui, né? Eu não decoro, né, pessoal? Então megapascal, tá? Ele deu lá a pressão de 2 megapascal, tá? Então eu vou fazer a conversão aqui, tá? Eu vou pegar em bar. Então coloco o 2, então é equivalente a 20 bar, tá? Então eu vou lá na tabela de pressão. Deixa eu procurar aqui o 20 bar. Tá? Vou procurar aqui 20 bar. Então ele vai ter aqui o 20 bar, né? Estou na tabela A3, página 689, tabela de pressão para água saturada. Tá? Então eu vou, minha entrada, evidentemente, é pressão 20 bar. Então eu vou pegar aqui 20 bar, tá? E vou, deixa eu ver o que ele está pedindo. Ele quer o volume específico. Então eu vou precisar saber, né? Com esse valor de pressão, eu preciso saber qual o valor da temperatura de saturação, porque ele falou que a temperatura do fluido se encontra em 400 graus Celsius. Tá? Então, né, na tabela, com a pressão de 2 megapascal 20 bar, tá? Aqui 20 bar, eu tenho que minha pressão de saturação é 212,4. Usando o programinha, tá? Eu tenho aqui 2 megapascal, tá? Eu vou calcular aqui propriedade de saturação, fluido água, propriedade de saturação do calcular, tá? Então eu vou entrar com a pressão aqui de 2 megapascal, tá? Vou limpar aqui, tá? 2 megapascal, dou OK, tá? Então ele me deu aqui, né, a minha temperatura de saturação, que é 212,4, que é a mesma, evidentemente, aqui, né, do programa, das tabelas que a gente vai usar na prova. Então a minha temperatura de saturação é 212,4. Essa temperatura de saturação é a temperatura que o meu fluido vai mudar de fase de líquido, ou melhor, de líquido para vapor, é a temperatura de ebulição, né, para essa dada pressão. Tá? Então a gente tem um casal aqui, né, pressão e temperatura, que vão me definir o meu estado que se encontra o meu fluido. Tá? É o mesmo que vocês podem ver, né? Então eu tenho as propriedades aqui, tanto as tabelas como programa, para título igual a 0, para título igual a 1. Tá? Então eu vou notar esses valores aqui, né, do volume específico, né, ou pegar aquele das tabelas, dependendo do que for pedido na prova. Então observe aqui que aqui o volume específico para título igual a 0 é 1,1767, né, vezes 10 a menos 3. Então, fazendo esse cálculo, vezes 10 a menos 3, eu tenho que é 0,00177 metro cúbico por quilo, que é o meu volume específico para título igual a 0. Tá? Então, voltando lá no exercício, né, eu vou explicar por que eu repeti o gráfico aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, né, nós precisamos determinar a condição termodinâmica da água nesse estado. Né? Entretanto, por exemplo, na tabela de água saturada, cuja primeira coluna é a temperatura, não encontramos o valor de 400, né? A gente encontrou lá 212, né? Tá? Assim, a questão do 400, né, se a gente for entrar, ele deu lá, né, que o meu fluido ele se encontra a 400 graus Celsius, né, e eu entrei na tabela de pressão e eu vi, né, para 20 bar que a minha temperatura, né, de saturação é 212,4. Se eu for entrar na minha tabela de temperatura, né, ele falou que meu fluido está a 400 graus Celsius, então eu vou lá também entrar, né, na minha tabela de temperatura. Então aqui eu estou na minha tabela de temperatura. Então eu tinha, né, eu vou entrar aqui, né, ele deu a minha pressão, né, que é 20 bar, e eu entrei na tabela de pressão, certo? Então vamos só conferir lá para ficar. Eu estou na tabela de pressão, 20 bar,
Então a temperatura deu 212,4. Tudo bem, eu vou entrar agora, eu quero entrar na tabela de temperatura. A temperatura dele é 400 graus Celsius. Então eu estou aqui na tabela de temperatura da água saturada, tabela 2, página 687. Tá? Então 400 graus Celsius, o que vai acontecer? Não vai ter, né? Porque aqui já na próxima página eu tenho, né? Eu repito, só que a minha entrada é a pressão, porque eu estou aqui na tabela de pressão, página 689, a tabela A3. Aqui, a minha tabela A2 é a minha tabela com entrada de temperatura. Então, o que significa isso? Significa que meu fluido, a temperatura dele está acima da temperatura crítica, que é 374,14 graus Celsius para a água. Ok? E daí? Então, vamos lá, continuar aqui, ó. Ele fala aqui, entretanto, por exemplo, na tabela de água saturada, cuja primeira coluna é temperatura, não encontramos o valor de 400 graus Celsius. Na verdade, a maior temperatura ali é a temperatura do ponto crítico, que é esse valor, como eu falei. Por outro lado, se entrarmos na tabela de água saturada, cuja primeira coluna é a pressão, com valor de 20 bar, ou 2 megapascal, encontramos que a temperatura de ebulição é esse valor aqui, como eu falei. Como a temperatura indicada é de 400, podemos agora concluir que a nossa água está superaquecida. Tá? Então, sempre quando a temperatura, né, se eu fizer essa análise, a minha temperatura do meu fluido é maior que aquela temperatura de saturação para aquela dada pressão, que é a minha pressão de saturação, significa que o meu fluido ele se encontra na fase de vapor superaquecido. Tá? Observe que para a água, né, o meu ponto crítico, né, eu tenho esses valores, né, críticos, né, de tanto para pressão, para a temperatura e para volume, né? Então observe que ele está numa temperatura de 400 graus Celsius, tá? Onde é maior que a temperatura do meu ponto crítico. Então é mais uma coisa que a gente deduz que o meu fluido se encontra, né, na região de vapor superaquecido. Tá? A sua pressão é 20 bar, tá? Ou a gente viu 2 megapascal, tá? E a sua pressão crítica, né, é 22,09 pascal. Então ele está no valor de pressão abaixo da pressão crítica. Só para lembrar, né, para recuperar aqui na nossa aula antiga, que eu repeti aqui uma página lá das aulas anteriores sobre propriedades termodinâmicas, ou dentro do item de substâncias puras, né, que quando eu tiver, né, o meu fluido, né, com um valor de temperatura maior que a temperatura crítica, né, da água, né? Por exemplo, vamos falar da água, que o seu valor é 374,15 graus Celsius, né? E o valor da sua pressão for maior que a pressão crítica, que no caso a pressão crítica da água, né? Esses valores de críticos aqui de temperatura e pressão muda quando muda a substância, quando for outro tipo de substância, tá? E não a água. Né, eu tenho que o meu fluido ele é chamado de vapor superaquecido, visto que a gente viu que acima do ponto crítico, né, as fases não é bem definida, tá? Abaixo do ponto crítico, né, eu tenho, né, dependendo do valor de temperatura e pressão que minha água se encontra, né, eu vou saber claramente que meu fluido é água, líquido mais vapor ou vapor superaquecido, tá? Então, se eu tiver essa condição que eu estou passando o mouse aqui, eu tenho que o meu fluido estaria nessa região, tá? Ok? E ele seria chamado de vapor superaquecido. Se eu tiver a condição que do meu fluido, né, ele tiver a pressão dele for maior que a pressão crítica, a gente viu lá que à medida que eu for aumentando a minha pressão, né, no gráfico temperatura versus o volume específico, né, à medida que eu for aumentando a minha pressão do meu fluido, né, eu vou tendo essas isobáricas no diagrama TV, né? Então observe aqui que uma hora eu tenho uma isobárica que passa exatamente em cima do ponto crítico, né? Outra hora, se eu aumentar a pressão, a minha isobárica, para uma pressão maior que a pressão crítica, vai se comportar dessa forma aqui. Então eu quero dizer aqui que quando eu tiver meu fluido com uma temperatura abaixo da temperatura crítica, né, e sua pressão for maior que a crítica, ele não é chamado de vapor superaquecido, e sim de líquido comprimido, ele vai estar nessa região aqui. Então são coisas que são definições que a gente tem de acordo com as propriedades, né, termodinâmicas do fluido, né? Então isso pode confundir um pouco isso daqui, tá?
Então, voltando aqui, né, ele só para ele tá, o fluido, repito, tá 400 graus Celsius e 20 bar ou 2 megapascal, tá? Então eu peguei essas propriedades lá pra gente conversar aqui, que eu tô sem, fica ruim para me escrever usando o mouse, né? Então eu fiz essas notações aqui. Então eu tenho aqui 212 minha temperatura de saturação. À medida que eu fui fornecendo energia, o meu fluido foi aumentando o seu volume específico e ao mesmo tempo ele vai diminuindo a sua massa específica ρ, tá? Que é o inverso do volume específico, e a sua temperatura vai aumentando. No caso aqui aumentou acima do ponto crítico. Então se ela aumentou acima do ponto crítico, né, na tabela eu não consigo, na tabela A2, né, que a gente vai usar para a prova, que é a minha tabela de temperatura, né, eu não tenho essa informação, né, das minhas propriedades termodinâmicas, né, quando o meu fluido está acima da temperatura do ponto crítico para a água, que no caso é 374,14 graus Celsius. Né. Então ele fala aqui, na tabela de água superaquecida, né, podemos localizar a condição de 2 megapascal e 400 graus Celsius, e lá encontramos o valor de 0,1512 metros cúbicos por quilo, tá? Então, na tabela 1, né, eu escrevi que não precisa interpor lá, por quê? Porque já encontrou, a gente deu sorte e encontrou o valor exato lá na tabela, né? Então a gente encontrou lá 20 bar, né? 20 bar, que eu fiz a conversão aqui, né? E 400 graus Celsius, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos procurar lá na tabela. 692, tá? Vou na tabela de vapor superaquecido para água. Página 692. Então, é interessante, pessoal, vocês também, na prova, vocês fazerem impressão da tabela, tá? Porque se vocês podem rabiscar a tabela com lápis, né? Se vocês quiserem fazer a prova com caneta, recomendo fazer com caneta preta, tá? Porque aí vocês podem bater a foto ou escanear parte da tabela que vocês rabiscaram, utilizaram para fazer aquele exercício da prova e enviar junto com as respostas, né? Porque assim vocês podem caracterizar. Não, eu fiz aquele exercício, eu usei essa tabela da página 61, tabela A4, por exemplo, né? Aqui eu peguei a temperatura aqui numa possível, né, vista ou revisão ou vista de prova, tá? Então vocês têm aquele documento que vocês podem, né, entregar para a gente poder conferir e tirar qualquer dúvida durante a vista de prova, que vai ser a vista de prova. Eu marquei, tá? Pessoal, eu vou desculpem, eu tô com o ventilador, tá muito quente hoje. Desculpem. A vista de prova, tá? Lembrando que a prova vai ser no dia, a aula do tipo tira dúvida, né? Ao vivo, que eu vou estar ao vivo no Google Meet, né? Eu vou depois passar o endereço, vai ser dia 20 de outubro. Tá? A primeira prova com consulta vai ser no dia 22 de outubro de 2020, tá? E eu vou fazer a revisão, vista, correção, né? Independente para quem for pedir oficialmente, tá? E quem for pedir, pode pedir aí, tiver questionar a nota da prova, pode pedir aí no e-mail prof, né, email07@gmail.com. E a vista da prova vai ser no dia 27 de outubro, tá, de 2020, tá, no horário de aula. Então 27 de outubro, tá, vai cair numa terça-feira. Então às 10h10, tá, a gente começa a fazer aí a vista de prova. No dia 22 vai ser a prova, tá, no horário de aula, 1h30. Eu vou estar ao vivo no Google Meet, depois eu vou passar o endereço. E no dia 20 de outubro, tá, também ao vivo no Google Meet, tá, às 10h10 da manhã eu vou estar ao vivo no Google Meet para tirar a dúvida, para quem tiver. Eu vou estar ali ao vivo ali, tá? Então vamos continuar aqui. Ok? Então, eu esqueci de ir lá na tabela. Então eu vou lá na tabela de vapor aquecido, tá? Só para relembrar aí, 400 graus Celsius e 20 bar, né? Ou 2 megapascal. Então eu cheguei aqui na propriedades do vapor d'água, né?
superaquecido. Então, tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Geralmente a gente está fazendo muito exercício só envolvendo a água. Então, se eu utilizar um outro fluido, né, então prestar atenção para não pegar as propriedades da água ao invés daquele fluido que eu usar no enunciado do exercício, tá? Ficar atento, já aconteceu aluno de trocar, tá? Então eu vou pegar lá para 20 bar, né? Aqui está em aqui tá em bar e megapascal, então é 2 megapascal, tá? 2 megapascal. Aqui eu tenho então na tabela A4, página 692, tá? Eu tenho, sem a necessidade de fazer uma interpolação, eu tenho a pressão, tá? De 2 megapascal ou 20 bar, tá? E a temperatura que o fluido se encontra é em 400 graus Celsius. Então eu também tenho aqui, né, onde eu estou passando o mouse aqui, eu tenho o valor do volume específico direto, sem precisar fazer interpolação. Então meu volume específico está nessa coluna aqui, tá? Ela não precisa multiplicar, né, por 10 a menos 3, tá? É direto, tá? Então eu vou anotar esse valor aqui, ó, que estou passando o mouse. Então meu volume específico do meu fluido com as seguintes condições, 2 megapascal e 400 graus Celsius, é 0,1512, tá? Então eu cheguei aqui, né, na minha resposta aqui. Então eu escrevi que não precisa interpolar e não se aplica também calcular o título. Por quê? Porque eu estou na região de vapor superaquecido, tá? Então não faz sentido. A gente vai ver ali para frente, né, que tem exercícios que ele vai perguntar qual o valor do título. Não se aplica calcular o título, porque minha substância está na região de vapor superaquecido, tá? Vamos fazer mais um exercício aqui. Então aqui eu falo a tabela, tá? Que eu estou fazendo os exercícios, tá? Ele usa aqui uma outra referência, tá? Esse exercício resolvido aqui, e eu estou usando, né, essas tabelas que a gente vai usar do livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia, que é esse PDF que eu passei para vocês, tá? Um exercício 4 aqui então. Vamos lá. Se o volume específico da água for 0,05 m3 por quilo e a temperatura 225, qual é a pressão e o título? Tá? Então aqui ele define também o estado se encontra meu fluido, né, a substância e a água, né, ele dá o volume específico, a temperatura e pede a pressão e o título, tá? Então a pressão, eu não falei em unidade, também é uma coisa que o pessoal às vezes esquece de fazer conversão. Às vezes eu peço a pressão, por exemplo, em kgf por centímetro ao quadrado, aí a pessoa coloca lá em pascal, então está errado. Então ficar atento. Se não falar nada, a gente adota, né, as unidades no sistema internacional. Então pressão é em pascal, que é newton por metro quadrado, né, volume específico metro cúbico por quilo, a temperatura pode ser a Celsius, tá? Não tem problema não. Agora se eu falar calcule a temperatura, né, em Kelvin, aí tem que ser em Kelvin, então ficar atento, tá? Então ele fornece aqui, eu vou anotar aqui, né, o volume 0, vou anotar aqui agora, né, no papel aqui, né, e ele quer a pressão e quer o título, tá? Primeiro passo, né, com esse valor de temperatura, deixa eu deixar aqui assim, com esse valor de temperatura eu tento procurar, né, qual as outras minhas propriedades. Então geralmente eu vou lá na tabela de temperatura, tá? Então a gente voltar aqui e vou anotar. Então ele deu a temperatura, eu vou na tabela de temperatura. Então tabela de temperatura, tá, 225, não vai ter aqui o valor, tá vendo? Eu vou ter que fazer interpolação aqui, né? Se eu falar na prova, resolva esse exercício aqui, né, usando as tabelas impressas, né? Tá? Então eu tenho que fazer interpolação, tá? Então tem um trabalhinho aqui, ó. Então para mim pegar todas as propriedades, né, por exemplo, a propriedade de pressão de saturação, né, ela vai estar aqui, ó, entre 23,18 e 27,95. Então aqui eu tenho uma interpolação linear para pegar o meu valor da pressão de saturação para a temperatura de 225 graus Celsius. A mesma forma acontece para todas as outras propriedades. Cada propriedade que eu quiser aqui, por exemplo, volume específico para título ao zero, tem que interpolar entre esses dois valores. Deixa eu aumentar aqui, ó.
né? Então eu tenho que interpolar aqui entre esses dois valores e por aí vai. Todas as outras propriedades, o que for solicitado, eu tenho que interpolar, tá? Então vamos lá comentar. Então eu vou anotar todos os valores. Ele tá querendo a pressão, tá? Ok? Então observe que eu esqueci de falar aqui, ó. Então na tabela aqui, observe que os valores do volume específico, tá? Vamos adotar aqui que o valor específico seja aqui é muito próximo do outro, né? Tá? Aqui aumenta quando aumenta a temperatura e aqui diminui quando aumenta a temperatura. Então o volume específico do líquido saturado ele aumenta quando aumenta a temperatura e o volume específico para vapor saturado seco ele diminui, né, quando eu aumento a temperatura. Então vamos adotar aqui um valor, esse valor aqui mesmo, só para a gente raciocinar. Então observe que, na verdade, aqui, né, não esquecer que está sendo multiplicado por 10 a menos 3, tá? Tá bom? Não esqueça disso aí. Então observe que, né, a variação do meu volume específico, né, para título igual a 0 e título igual a 1 é dado por esses valores aqui, né? Então o maior valor aqui é 0,08, tá? Então observe que ele fala aqui que o meu título é 0,05, tá? Meu título específico, meu volume específico, desculpem, tá? Se eu vir na tabela de novo, 0,05, tá? Então observe que o meu volume específico do meu líquido ele é menor que o meu volume específico para título igual a 1. Então significa o quê? Né? Que o meu fluido ele se encontra na região bifásica, tá? Então o que eu vou falar aqui, ó, como a temperatura for fornecida, a ideia é entrar, né? Essa resolução aqui é antiga, hein? A ideia aqui já não tem mais acento, né? A ideia é entrar na tabela de água saturada, como eu fiz, cuja a primeira coluna seja a temperatura. Então vocês vão entrar na tabela página 688, como eu já estou aqui, tá? 688 tabela 2, tá? Fazendo isso, observamos que nessa temperatura o volume específico do líquido, né, é esse valor, e o volume específico do vapor saturado seco é esse valor aqui. Observe que essa tabela que ele está usando aqui não precisa interpolar, né? Ele já pegou direto, tem um valor lá, né, do volume, dos dois volumes específicos para essa temperatura aqui. E nessa tabela aqui que a gente vai usar na prova, não tem o valor. Então tem que fazer interpolação. Tem que fazer uma interpolação aqui para calcular a temperatura 225 graus Celsius e outra interpolação linear aqui, ó. Tá? Então tomar cuidado que uma interpolação linear a função é crescente e outra a função é decrescente, tá? E aí nessa tabela aqui que ele utilizou, né, esse exercício resolvido aqui por esse autor, né, ele já tira os valores diretos, né? O valor indicado de 0,05, né, no enunciado, tá? Ele falou que tem o meu fluido se encontra a 0,05 metro cúbico por quilo, né? Tá? Está entre esses dois valores aqui. Então dessa forma é a condição termodinâmica de mistura, ou água saturada, ou líquido bifásico, ou seja, líquido, o meu fluido ele tem uma mistura de líquido mais vapor, tá? Então o título é aplicável, se aplica-se calcular o título, né? Então o título ele é determinado por essa expressão aqui, ó. Tá? Essa expressão aqui, né, ela vem daquela outra lá de cima, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então se eu pegar essa expressão aqui, né, e abrir aqui, né, fazer a multiplicação aqui, né, VL menos VL vezes o título mais VG vezes o título, né, isolar, passar para lá, fazer uma conta matemática aqui, um algebrismo aqui, né, isolar o x, que é o título, né, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá, eu chego aqui nessa expressão, tá? Então aqui eu isolei o título, né, e eu tenho aqui, né, meus valores dos títulos. Aqui o valor do volume específico, aliás, né, para esse determinado valor de título, e os valores do volume específico aqui para título igual a 0, aqui é o L, tá? L de líquido, às vezes é F de fluido, né? E o V aqui é de vapor, ou às vezes usa G de gato, né, que é
de gás, né? Tá? Então aqui eu tirei meus valores, tá? Eu tenho que o meu volume específico já é dado no problema e aqui eu tiro o título, tá? Então o valor calculado, tá, é 63,14%. Então lá, usando essa tabela com as propriedades termodinâmicas aqui, né? Então eu fiz duas interpolações. Eu fiz uma interpolação para calcular aqui esse volume específico e esse daqui. Então aqui eu fiz, como ele utilizou, como eu falei, uma referência que já tem as propriedades para temperatura de 225, tá? Então, para calcular o volume específico para título igual a zero, depois vocês conferem aí se eu não errei, tá? Então eu tenho uma função crescente, tá? Então eu quero calcular o volume específico para título igual a zero para a temperatura de 225. Então eu fiz aqui os meus cálculos, eu cheguei nesse valor aqui. Aqui no caso do volume específico, né, aqui na abscissa, eu não preciso trabalhar com colocar esse valor multiplicado por 10 menos 3, tá? Depois vocês colocam 10 menos 3 aqui. Agora, para calcular o volume específico para título igual a 1, né, eu tenho uma função que não é crescente, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Esse menos esse tá para esse menos esse, né? Depois vocês checam aí, tá? Então esse aqui sempre vai estar para esse. Então se eu falo esse aqui menos esse, então, né, eu vou ter que fazer esse, né? Como é que é? Se eu fizer esse e esse aqui, depois eu tenho que fazer esse menos esse por esse menos esse, né? Então tem que tomar esse cuidado. Sempre assim, esse 230 está para esse valor aqui, o 225 está para o VG. Né? Se eu fizer 230 menos 220, então eu tenho que usar a diferença embaixo, eu tenho que usar esse valor aqui e esse valor aqui. Tá? É sempre assim, é só correr com o mouse aqui assim, ó. Se eu usar esse valor aqui, ele está correspondente a esse daqui. Esse valor aqui, ele está correspondente a esse valor aqui, tá? Quando vou fazer a diferença, tá? Então confunde um pouco, tá? Então aqui é mais simples a gente memorizar. Então quando eu fizer esse menos esse, né, é esse menos esse. Quando eu fizer 230 menos 220, aí é esse menos esse aqui, tá? É sempre assim, esse está associado com esse. E esse daqui, 230, está associado com esse daqui. E não evidentemente a esse, né? Porque a função não é crescente. Tá? Então obtive aqui um valor de 64. Se eu for no programa, tá? Vou entrar aqui no programa, então vamos ver se o programa possibilita a gente calcular. Eu vou clicar aqui em propriedades gerais, General Properties, né? Tá? Cliquei já, do calcular, e aí eu vou pegar aqui, eu tenho as duas informações de temperatura e título e volume específico. Então vou clicar aqui em 2, T e V, tá? Temperatura 225. Deixa eu apagar aqui primeiro. Temperatura 225, tá? E o título não, aqui eu vou clicar em 2, né? Temperatura e volume específico que eu tenho. Então temperatura 225 e o título 0,05. Dou OK. E aqui ele calcula o meu título aqui, né? Se eu multiplicar por 100, eu tenho em porcentagem 63,14%, tá? Então tá, a resolução aqui está correta, tá bom? Vamos aqui mais um exercício antes depois a gente continua aí na aula que vem para não ficar cansativo, né? Então hoje estou gravando a aula referente ao dia 8 de outubro, tá? Vamos mais um pouquinho. E aí na aula que vem, para a aula que vem do dia 13 de outubro, a gente continua o exercício. Aqui no exercício 5, então, se o volume específico da água for 0,1 metro cúbico por quilo, tá? E a temperatura 225, tá? Eu já fiz o exercício? Não, né? Tá. Então, se o volume específico da água for 0,1 e a temperatura 225, qual a pressão título? Então, eu tenho agora o volume específico igual a 0,1, né? A temperatura 225, ele quer, de novo, qual o valor da pressão e o título, tá? No caso aqui, né, eu já tinha calculado para essa temperatura, né? Eu já tinha calculado aqui os meus volumes específicos, certo? Ó. Então, o problema anterior, eu estou na temperatura de 225, então eu peguei as propriedades, né, de líquido saturado, de volume específico para líquido saturado e volume específico para vapor saturado seco,
tá? Então eu já tenho esses dois valores aqui que eu estou passando o mouse, interpolados da tabela, essa tabela aqui que a gente vai usar para a prova, tá? Ok? Então, como ele deu, né, o volume específico, né, ele deu outro valor de volume específico. Antes eu tinha um valor específico igual a 0,05, agora ele falou que o meu volume específico é igual a 0,1, né? Então significa que o meu volume específico agora ele é maior que o volume específico para título igual a 1, tá? Então significa que o meu fluido é um vapor superaquecido, tá? Esse exercício é apenas uma continuação do anterior. Nessa nova situação, o volume específico fornecido é superior ao volume do vapor saturado seco, que é o volume específico para título igual a 1, como pode ser rapidamente verificado. Assim, a condição é de vapor superaquecido e o título não se aplica, né? Então, não se aplica a calcular o título, tá? Então, já matamos aqui um item do enunciado. Ele pede a pressão. Na tabela de vapor superaquecido, né, eu tenho essa seguinte condição. Procurando o valor, segundo a tabela que ele usa, né, procurando o valor de 225 graus Celsius, notamos que a 2 megapascal o volume específico é de 0,10. E a 2,5, o valor seguinte na minha tabela dele aqui, o volume específico é de 0,08. Tá? Só que o volume específico dele é 0,1, o que implica no uso de interpolação. Tá? No livro que a gente, nessa tabela que a gente vai usar, o que aconteceu aqui, ó? Tá? O que acontece? Eu vou ter que nessa tabela, né, eu anotei aqui, ó, a temperatura na tabela 4, página 692, tá? Vamos lá na página 692. Então eu estou entrando aqui na tabela 4, que é de propriedades do vapor superaquecido da água, tá? Então lá na página 692, eu estou aqui na página 692, tá? Eu falo aqui o seguinte, né? Eu tenho que a temperatura começa em 240, né? E portanto foi utilizada uma outra tabela, né? Então não foi possível eu obter esses dados utilizando essa tabela aqui, tá? Porque eu tenho a minha temperatura a minha temperatura começa em 240 nessa tabela que a gente vai usar na prova, tá? E eu tenho aqui, ó, que a temperatura que ele tem, que ele está falando do exercício, é 225, tá? Então, se vocês forem observar aqui, né, eu tenho o meu volume específico foi dado, tá? Que é 0,1, tá? Então, o meu volume específico é 0,1, só que a minha temperatura, tá, é 225. Então, aqui eu tenho a minha coluna de volume específico, tá? Não multiplica ela por 10 a menos 3, tá? Então, se vocês observarem, a minha temperatura, né, aqui onde eu tenho o volume específico 0,1, o mais próximo estaria aqui, ó, né, 0,1 aqui, ó. Então, observe que nessa tabela aqui, né, a minha temperatura vai ser praticamente 212. Mas a minha temperatura, como sendo 225, né, eu não consigo, né, verificar esse valor aqui, tá? Então teria que fazer uma interpolação aqui, ó, tá? Então eu teria que fazer uma interpolação aqui, até que daria. Se eu tenho aqui 212,42, né, eu notei que não, mas eu acho que dá sim para fazer uma interpolação, tá? Então eu teria, é verdade. Então aqui depois tem que corrigir aqui, ó, porque eu falei o seguinte no livro, né, nesse livro, né, do princípio da termodinâmica de engenharia, né, onde tem essa tabela aqui que a gente está usando, tá? Eu escrevi aqui, ó, que a temperatura na tabela 4, página 692, começa em 240, né? Então a gente vai utilizar outra, mas é possível sim, tá? Depois vai ficar essa observação aí, tá? Então o que acontece? Eu tenho a minha temperatura 225, tá? Deixa eu ver aqui, isso, eu tenho a minha temperatura de saturação 225, tá? Que a minha temperatura nessa linha aqui assim, é 212, a próxima linha é 240, então daria sim, né? Então se eu fizer uma interpolação aqui, ó, né, o que acontece?
a temperatura cresce, o volume específico também cresce. Então eu vou tirar aqui mais ou menos as minhas propriedades, tá? Que seria aproximadamente 2 megapascal, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver. Realizando, né, obtemos a pressão, por exemplo, né, vale aproximadamente 2,08, né, 2,0802 megapascal. Então ele fez uma interpolação aqui usando a tabela dele, tá? Então ele falou na tabela de vapor superaquecido, procurando o valor de 225, notamos que a 2 megapascal o volume é esse valor, e a 2,5 o valor na seguinte tabela, né, é 0,08. Então vamos verificar aqui, ó. Aqui acontece que o próximo valor de pressão já é 3, né? Então já vai subir um pouco. Então, se eu for verificar os valores da temperatura, né, eu estaria mais próximo de 2 do que de 3. Então aqui, ó, para a temperatura de saturação aqui 212 e aqui 240, né, o valor da minha pressão encontrada estaria mais próximo desse do que para esse. Porque se eu fizer uma interpolação entre essas duas tabelas, de 2 para 2 megapascal e 3 megapascal, né, eu fugiria do valor de 0,1, que é o meu volume específico dado. Então, o meu volume específico dado é 0,1 e a temperatura 225. Então, a gente poderia deduzir que a minha pressão estaria mais próxima de 2 megapascal. No enunciado dele, né, usando a tabela dele, ele achou que seria 2,08, né? Então ele interpolou lá, e no caso dele, ele tem o volume específico, ele tem uma tabela com as propriedades para pressão de 2,5. No nosso caso aqui, a gente não tem as propriedades para pressão de 2,5 e sim para 3, né? Então a gente poderia adotar com uma pressão de 2,0 megapascal, né? Então, se a gente for fazer uma interpolação aqui, ó, e adotar como sendo essa pressão, né, eu vou achar aqui, né, para volume específico 0,1, a minha temperatura interpolada aqui entre a temperatura de saturação, que é 212,42, e a temperatura aqui, meu fluido, que é 240, né? Mas como ele usou outra tabela, ele interpolou, né, aproximadamente como sendo 2,08, né? Seria arredondando aqui 2,1, e no caso a gente achou 2. Usando o programa computacional, o valor exato é 2,067. Então, da mesma forma, se eu for usar aqui o meu programa, tá? Eu tenho, né, eu tenho dois pontos, né? Eu tenho temperatura e volume específico 225, a temperatura, né? E meu volume específico agora é 0,1. Tá? Se eu der OK aqui, a minha pressão tá exata, né, tirada do meu programa computacional, né, que não foi possível obter pelas tabelas, é 2,067 megapascal. Tá? É o que ele escreveu aqui também. Tá? Então observe que se a gente for fazer interpolações aqui, eu fiz um repeteco aqui de números aleatórios aqui, né, só para não esquecer na prova, né, como que a gente faria a interpolação se fosse crescente ou decrescente. Então a crescente eu faria, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular aqui o valor 5, né, o 5 que é minha incógnita, tá? Então eu vou fazer aqui 2 menos 1, né, sobre 5 menos 4, que é igual a 3 menos 1 sobre 6 menos 4. Então eu tiro aqui a minha incógnita, que seria, por exemplo, 5. 5 seria, por exemplo, o volume específico que eu quero calcular, por exemplo. Se a minha função não é crescente, né, eu vou fazer da seguinte forma: 3 menos 1, que está para 4 menos 6, que é igual a 3 menos 2, que dá para 3 menos 2, tá? Que dá para 4 menos 5. Então observe que sempre o 3, esse 3 aqui, ele está para o 4 aqui, ó. Se eu pegar esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ele está para o 5 aqui. Sempre assim, ó, na vertical você consegue ver a relação de um para o outro. E no caso aqui, o meu 5 seria a minha incógnita, tá? Esse 5 aqui eu estaria calculando mesmo, que seria a minha incógnita aqui da minha variável interpolada linearmente, tá bom? Pessoal, então vamos encerrar aqui hoje, e na próxima aula eu vou fazer esses exercícios aqui, tá? Se vocês quiserem tentar aí, tá?
anotem, né, e vamos ver, né, se vocês têm alguma dúvida aí, qualquer coisa, dispara lá no fórum, tá? Qual o volume específico da água, tá? A 1 megapascal e com o seu valor de temperatura 50 graus Celsius. Então, 1 megapascal é 10 bar. Tá? Então, a gente encerra aqui a aula de hoje, né, do dia 8 de outubro de 2020, quinta-feira. Tá bom? Um abraço então.